Estamos aqui com o Roberto Livianu, promotor de Justiça de São Paulo, que amanhã vai estar lá no Senado. É o nosso movimento, a nossa luta de buscar equilíbrio nas coisas. Nós não somos contra ajustar a lei de abuso de autoridade, que é de 1965. Não somos contra. Porém, precisa de equilíbrio. Tem coisas absurdas aqui. Por exemplo, vamos lá, Roberto, um dos pontos chaves que você vai sustentar amanhã, lá em nosso nome, em nome de todos os que combatem a corrupção no Brasil. A questão do crime de hermenêutica, Luiz. Não se pode, em hipótese nenhuma, fazer uma lei que criminalize o abuso de autoridade, punindo juízes e promotores pelo simples fato de darem uma interpretação diferente à lei. Não se pode punir alguém que está na justiça pela mera interpretação da lei, por uma simples razão. Se você pune aquele que interpreta a lei no sentido A ou B, você está quebrando a espinha dorsal do sistema. Você está quebrando a independência judicial. Isso, o senador Requião foi o relator da matéria. Ele até que escutou lá em Curitiba o Moro, escutou os promotores, etc. Porém, a redação final dele ficou indecente. Por quê? Olha o que o Requião propôs. Não, realmente não se pode punir a interpretação da lei pelo juiz, mas o juiz não pode fugir do texto da lei. Mas o texto da lei é um absurdo. O juiz tem que interpretar aquilo conforme a Constituição. Logo, a redação que ficou é tenebrosa para a autonomia dos juízes e promotores. E o que eles estão querendo, no fundo, é fazer igualzinho na Operação Mãos Limpas na Itália. Foi por esta lei de abuso de autoridade que manietaram, bloquearam a atividade do juiz e mataram a Operação Lava Jato. Exatamente. É interessante, Luiz, lembrar que em 2004, quando se discutia a reforma do Judiciário, esse debate ele foi vivificado e ali se construiu a Emenda 45, que aliás criou os Conselhos de Justiça e Nacional do Ministério Público, e essa questão voltou à tona naquele momento e foi espancada. Ninguém conseguiu fazer prevalecer essa ideia, porque ela é um absurdo. Ela vem na contramão da essência constitucional, portanto lá atrás já se sepultou isso. Porque você criminalizar a hermenêutica significa você quebrar a lógica. Para você ter uma ideia, esse sistema valia até o século XVIII na França. Isso. Até o século XVIII, quando havia dúvida, você levava ao parlamento. E aí o parlamento resolvia. Final dos anos 1790, aí mudou o sistema. Nós estamos falando de iluminismo. Então isso que está se propondo aqui é voltar aos anos 1790. Está se querendo quebrar a tripartição do poder. Tripartição do poder. Veja você, Roberto, quando um grupo organizado toma conta do país, e é disso que estamos falando hoje no Brasil, este grupo organizado ele é capaz de retroceder institutos a séculos XVIII, XIX e até a Idade Média. Porque no fundo, eles querem garantir impunidade deles, não querem prestar contas das barbaridades que fizeram nessa história de financiamentos de campanhas para o Caixa 1 corrupção, Caixa 1 lavagem, Caixa 2 corrupção, Caixa 2 lavagem, e agora todos acuados ficam inventando essas coisas. De qualquer maneira, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fez uma proposta, mas aí olha o que aconteceu com a proposta, e você seguramente vai mencionar isso lá amanhã. Nenhum respeito à proposta, inclusive a proposta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, fala de um outro ponto crucial, problemático do relatório Requião, Luiz, que é a questão dos tipos penais abertos. Isso. Tipos penais abertos no direito penal, estamos aqui de um dos maiores estudiosos do país, significa direito inseguro. Porque quando você tem um tipo penal aberto, tudo cabe ali. Tipo penal aberto significa violar o princípio da legalidade. Dou um exemplo. Um dos artigos que estão lá. Oferecer denúncia com abuso de autoridade
que é este abuso de autoridade na hora que você oferece uma denúncia contra um parlamentar? Quem diz o que é com abuso de autoridade? O uso das palavras aceitável, razoável. Você tem uma elasticidade que cabe aí, absolutamente perigosa. Isso, inclusive, lembra as leis que vigoraram no mundo, no tempo do nazismo. Está se querendo fazer lei no estilo nazista. A maior mancha na história da humanidade, tipo penal aberto, é lei nazista. É isso que está se querendo fazer. Uma lei autoritária, leis para se beneficiar, para se blindar, e violação frontal à ideia de separação dos poderes. Ou seja, o legislativo se blindando e querendo simplesmente suplantar o judiciário, querendo não ser controlado pelo judiciário, querendo invadir uma esfera de um poder, coisa que não lhe cabe, ou seja, um total absurdo, querendo impedir a independência judicial, a independência do exercício do poder judiciário, o exercício do poder do Ministério Público. Aliás, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, só para complementar o meu comentário, ele propôs a criminalização da carteirada. Que é correto. Correto. Você veja, na Suécia, Luiz, quando alguém diz, você sabe com quem está falando, vai para a cadeia. Ah, claro, claro. No Rio de Janeiro, quando um agente do trânsito enquadrou um juiz... lembro. A reação do juiz foi, mas eu sou juiz! A moça disse, é juiz, mas não é Deus. E está sujeito à lei. Lembrando o desfecho dessa história, este juiz que deu carteirada recebeu indenização do Estado. Se fosse na Suécia, iria para a cadeia. No Brasil, recebeu indenização. Foi tratado como vítima. O Procurador-Geral Rodrigo Janot propôs a criminalização da carteirada. O senador Requião ignorou. Ignorou por completo. Quem está aqui com a gente, muita gente seguindo aqui, Denir, Mary Rocha, José Nunes, Geraldo Luiz Machado, Ana Maria, Vander Montarroios, R. Adam, muita gente, Rafael Cardoso, estamos discutindo e falando nesse instante aqui com vocês, justamente o tema abuso de autoridade. Amanhã, na comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, vai ser discutido o tema. Roberto Olivianu vai estar lá em nome de todo o nosso grupo que trabalha contra a corrupção no Brasil, defendendo os pontos de vista, esses que estamos agora comentando com vocês e que têm razoabilidade. Ana Maria, Rosivaldo, Gisele Moraes, Cristina, Graça de Albuquerque, vamos lá, estamos nessa luta. Graça diz, continue lutando, é isso que a gente está fazendo agora, todos nós. Eu estava em Brasília semana passada, 2 dias lá, e trabalhamos muitos itens, particularmente o foro privilegiado, eu cuidei desse assunto, fui lá, e agora amanhã Levianu estará em Brasília, e nós estamos empenhados em tudo isso, para que aconteça o melhor para o país, e que este grupo organizado que tomou conta do Brasil não anistie tudo isso e acabe com tudo isso. O nosso medo, o medo hoje é que eles acabem com tudo isso. Agora, outra coisa que chama atenção, Luiz, eles fizeram uma lei, né, que pretende, obviamente, impedir o Judiciário, o Ministério Público de cumprir o seu papel, eles chamam de uma nova lei do abuso de autoridade, e chama atenção um rastro deixado. Você não vê nenhuma proposta de punir o abuso da autoridade parlamentar. E que é indispensável que ali esteja. Não são autoridades? Claro que são. Por que só punir a autoridade judiciária e do Ministério Público? Perfeito. E não a própria autoridade que elaborou a lei? Sim, porque ela também abusa do poder. Né? Todos são autoridades e ninguém é melhor do que ninguém. Né? Nós temos um princípio que a Operação Lava Jato está tirando do papel, que é o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei e todos devem ser alcançados pela lei. Este projeto, da maneira como ele é apresentado, chama atenção por isso. Aqueles que estão elaborando a lei, eles não colocam lá uma punição para os parlamentares que praticam abuso de autoridade. Também chama atenção. O Vitor fala em ditadura do crime organizado, porque no fundo o que eles querem é isso mesmo, são o crime organizado e querem impor limites à atuação do MP e dos juízes. Ou seja,
Eles querem ficar na impunidade, ser blindados, continuar com a vergonha do foro privilegiado, é isso que eles querem. Tanto que agora já se fala em lista fechada, que é outra barbaridade que a gente vai debater aqui, pode debater em Os outro temas tema. todos têm conexão, né? Todos têm lista conexão. fechada, foro privilegiado. Claro. Tem conexão. Cara, eles querem se livrar de responsabilidade, ainda continuar nas eleições de 2018, continuar com o foro, mas é isso que nós não vamos permitir. Nós vamos dar uma faxinada geral em todos essa bandidagem toda que está sugando 600 milhões por dia de corrupção no Brasil. Por dia. Roberto, qual outro ponto relevante? Lá em Brasília amanhã, para debater, falar, deveria abrir mais o debate, não abrir mais o debate. Sem sombra de dúvida. Outra coisa que chama atenção também, aparentemente parece que o que se pretende é proteger a inviolabilidade das pessoas presas, e nós precisamos tomar claramente cuidado com esta proteção da dignidade da pessoa humana, sem sombra de dúvida. Aliás, o Ministério Público, eu integro o Ministério Público de São Paulo há 25 anos, ele é o defensor da ordem jurídica, do regime democrático, e nós temos essa missão, né? Mas chama atenção que no relatório Requião se fala na proibição de foto de pessoas presas, né? Aparentemente, parece que está se cuidando desta proteção. Mas há um outro lado desta moeda. Existe aqui um desrespeito ao direito à informação, né? Está se querendo desrespeitar o direito de todos à informação. E o princípio da publicidade, que é constitucional, né? Como é que fica? Que é a regra. Que é a regra. Só né? exceção. Transparência. Se o preso autorizou, Pois é. não há como não divulgar. Pois é. Porque ele que é o interessado maior, Pois é. divulgar ou não divulgar. Agora, convenhamos, isso tudo tem que ficar muito claro na lei, porque daqui a pouco aparece um preso aí e vai dizer que foi forçado a ser a foto dele a sair para o ar. Então isso tem que ser melhor analisado, porque parece, há uma nuance aparentemente de proteção, mas por outro lado não é uma questão tão óbvia, tão simples, porque você tem o direito à informação, que é um direito fundamental, né? A Lei de Acesso à Informação, que o Brasil conquistou em 2012, para se ter uma ideia, voltando ao exemplo da Suécia, a Suécia tem uma lei dessas desde 1766. Aqui na América do Sul, a Colômbia desde 1888. O Brasil está atrasado, né? Então nós precisamos semear e trabalhar permanentemente para que nós tenhamos a cultura da transparência, e aqui parece que está se trabalhando pela cultura da opacidade. E opacidade gera corrupção. Nós precisamos de transparência, né? Então precisamos ter muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de assuntos. Estão conosco Alexandre Nog, Augusto Rodrigues, João Paulo Gomes, todos escrevendo, todos, Vitor Crespo, Ana Maria, no meio de bilhões de pessoas esclarecidas, dá para contar no dedo aquelas que se dedicam mesmo a ajudar o próximo. Adenir Santos, Aninha Leite, Armando Alves Silva, Edna Araújo, todo mundo aqui sintonizado. E o que nós estamos falando, Edna, é de uma paralisação geral do país, e aqui fica essa ideia também, Roberto, nós vamos ter que fazer uma convocação o dia que aprovarem a anistia. Se aprovar a anistia, neste mesmo dia nós temos que parar o Brasil. Eu tenho fé que isso não será aprovado, porque isso seria um dos maiores golpes na história do nosso país, em termos golpe à legislativos. República Brasileira. Golpe à República. Isso seria rasgar a Constituição. Totalmente. Um desrespeito total ao povo. Acredito que isso não acontecerá, mas em se tratando do nosso Congresso Nacional e as coisas que têm sido produzidas lá, não se pode duvidar de nada, infelizmente. Então, nossa preparação, e notem a palavra certa, olha, não é greve, nós não vamos fazer greve,
por greve é reivindicação de direitos. Não, não é isso. Nós vamos parar o Brasil em protesto a esta barbaridade, esse absurdo de um golpe à República, que seria a aprovação de uma lei de anistia, autoanistia, né, para eles mesmos, o que é uma vergonha absurda, absurda. Robson está aqui com a gente, Milton também, Milton Antônio, Robson de Oliveira, Manuel Araújo, Jaime Aires, Francisco Alves, Milton Antônio, está todo mundo aqui sintonizado conosco e nós estamos então debatendo aqui o tema abuso de autoridade, esta lei que amanhã está em debate lá e o Roberto vai representando todo o nosso grupo de combate à corrupção, dizer estes pontos de vista que estamos estudando aqui agora. Outra questão importante também, Luiz, que nós lá no Ministério Público de São Paulo examinamos bastante esta proposta e nós estamos sustentando que não seria interessante que isso venha, porque essa história de leis extravagantes tem impactos na nossa legislação toda bastante significativos. A nosso ver, seria interessante que essas mudanças fossem integradas ao Código Penal, que não se criassem novas regras da parte geral. Essa coisa de ficar criando novas fórmulas para a parte geral são bastante complicadas, porque cada hora você cria nova regra na parte geral e você tem um samba do crioulo doido. Esse é o problema. Se você examinar esse projeto, ele propõe isso. E aí você tem uma situação dificílima de se aplicar concretamente. Então, nós entendemos que a melhor maneira de se trabalhar com essa questão de uma revisão, de uma punição para o abuso de autoridade, seria absorvê-lo, integrá-lo ao Código Penal e utilizar as regras da parte geral do Código Penal. Isso geraria uma absorção muito melhor, equilibrada, sistemática, de uma maneira muito mais interessante, razoável e com muito mais segurança jurídica. Sem dúvida, sem dúvida. Milton está com a gente, Valci, Maurílio, Laudi, Aloísio. Vamos que vamos. Gente, avante, nós estamos firmes aqui no nosso plantão permanente, de olho em tudo que eles estão fazendo. Ainda nesse final de semana, muitas matérias duríssimas contra a classe política, apontando corrupções, depósito de dinheiro no banco. Só falta agora ao Odebrecht apresentar o recibo desses depósitos. A hora que provar que realmente depositou dinheiro na conta de Aécio, na conta de Serra, na conta de Lula, etc., de Temer, de Gedel, aí sim, aí nós vamos ter uma lava-jato erga omnes contra todos, que é o nosso sonho, que todos sejam pegos e aqueles que não forem pegos, nós vamos fascinar nas eleições de 2018. A nossa corrupção é democrática, né, Luiz? Se fosse restrita a um único grupo, era muito mais fácil. Mas aqui ela é democrática, está espalhada por todos os espectros partidários. Legal. Infelizmente. Roberto Olivianucci estará amanhã no Congresso em Brasília. Qualquer novidade, Roberto, quente, algum assunto, algum debate, pode ligar para a gente. Eu entro no ar e posso falar com você lá em Brasília. Claro, ou a gente fala por telefone, eu dou a notícia para todos os nossos seguidores, porque afinal nós estamos aqui para combater esta Operação Mela Jato. Nós somos contra Mela Jato, querem melar, querem impunidade, querem estar acima da lei e não querem assumir suas responsabilidades republicanas. É contra isso que nós lutamos e vamos lutar aqui em Brasília ou em qualquer ponto que seja, nós estamos firmes. Sucesso amanhã em Brasília, neste debate aí de ajustes da lei de abuso de autoridade. É isso mesmo, vamos juntos e vamos enfrentar essa questão, vamos debater, precisamos da sociedade unida, acompanhando de maneira bastante vigilante e vamos apresentar o nosso ponto de vista e dar a nossa contribuição para que esse projeto seja aperfeiçoado e reflita os melhores anseios da sociedade. E não podemos deixar de nós protestarmos. Romênia, há poucos dias, foi para as ruas e derrubou um decreto que anistiava a corrupção. A Rússia, agora, na semana passada, está toda nas ruas contra a corrupção. Coreia do Sul não só tirou a presidenta do poder, como mandou para a cadeia.
já está na cadeia, presidenta. Guatemala tirou o presidente, mandou para a cadeia e já botou o novo presidente. Ou seja, o mundo inteiro está se mobilizando contra a corrupção. Nós não vamos ser diferentes. Daqui a pouco vai todo mundo sim protestar. É isso mesmo. Aliás, a Coreia do Sul, para fechar, é um ótimo exemplo, porque 30 anos atrás tinha uma situação muito parecida com a nossa, investiu maciçamente em educação em tempo integral e hoje tem padrões de controle da corrupção excelentes. Tanto que prendeu a presidente da Samsung, agora tirou do poder e prendeu a presidente da República. É um exemplo que nós devemos seguir, nos mirar, e o cerco se fecha para a corrupção no mundo. É um pacto mundial contra a corrupção. E o brasileiro não vai estar isolado deste movimento mundial. Tenho certeza que o dia que esses doidos aprovarem uma loucura de lei de anistia, nós todos vamos paralisar o Brasil. Esse, já anote na agenda, fica aí, só resta a data, mas anote aí, nós vamos paralisar o Brasil. Avante, avante, sucesso, gente, avante, avante. É isso aí. Vamos que vamos.